segunda competência, ela também vale 200 pontos. E ela quer dizer compreender a proposta. Moçada, muitos alunos perdem pontos nas atividades de redação porque fogem do tema. Fuga total ou fuga parcial da proposta que foi oferecida implica em penalidade de até 200 pontos. Então, o que é compreender a proposta? Compreender a proposta é se preocupar em não fugir ao tema. Esse tema está exposto aqui no telão para eles, querido? Nós vamos, ao final dessa aula, sugerir um tema de produção textual para vocês. Eu já posso antecipar, porque ele está sendo colocado aqui no meu monitor. Depois ele vai ser projetado para todos vocês e eu queria que vocês anotassem. O que é que eu gostaria que vocês levassem como proposta de produção textual para a primeira atividade do ano de vocês? As implicações para a sociedade brasileira de um evento internacional como a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Veja bem, as implicações para a sociedade brasileira de um evento internacional como a Copa do Mundo de Futebol de 2014. O que é que eu falo com implicações? Quais são as causas? Quais são as consequências? Qual foi o dinheiro empreendido? Qual é o legado que vai ficar? Então veja que a palavra mais importante da proposta é a palavra implicações. Quais são as causas? Quais são os efeitos? O que é que isso vai acarretar de bom para a sociedade brasileira? Então, se você se limitar a dizer, por exemplo, como foram os jogos, falar da Copa em si, do evento que durou naqueles 30 dias, você fugiu parcialmente do tema. Você está falando da Copa do Mundo, mas você se restringiu a falar do evento em si. E a proposta pede as implicações, ou seja, o que é que teve antes, o que é que vai ter depois, quais foram os custos econômicos, financeiros, sociais, entende? É típico um aluno pegar uma proposta dessa e dizer, a Copa do Mundo foi um evento sensacional, ou vai ser um evento sensacional, haverá jogos assim, 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 ou houve jogos, se você estiver falando depois dela, lá na prova do Enem, por exemplo. Se você se restringir a falar do evento Copa do Mundo, você já não vai obter 200 pontos, porque você não compreendeu bem a proposta. Entende? A proposta diz quais são as implicações para a sociedade. Ou seja, quais são os custos, quais as consequências, o que foi gasto, o que é que vai ficar. Não é para analisar apenas o evento em si. Então, a compreensão da proposta, ela parte de uma premissa. Qual é a premissa? Dentro dela existem palavras-chave. Palavra-chave. Essa palavra-chave, ela vai ser expressa por um substantivo e por um verbo. Veja bem, se eu pego uma frase e digo assim, quais são os termos essenciais dessa frase, dessa oração? Aí você me diz, sujeito e predicado. Qual é o núcleo do sujeito? É um substantivo. Qual é o núcleo do predicado? É o verbo. Então, quais são as palavras mais importantes de uma frase? Aquelas que contêm as informações centrais. O substantivo, que é núcleo do sujeito, e o verbo, que é o núcleo do predicado. Entende? Então, quais são as implicações para a sociedade brasileira de um evento internacional como a Copa do Mundo de Futebol? Observe que aí não há verbo. Então eu fiz uma frase nominal, né? As implicações de um evento. Então qual a palavra mais importante? Implicações. O que quer dizer implicações? Causas e efeitos. Entende o raciocínio? Então a primeira coisa que você deve fazer, assim que pegar a proposta, é pegar um lápis e grifar o núcleo do sujeito e grifar o núcleo do predicado. Destacar qual é o nome, qual é a ação projetada ao nome, para que eu faça o quê? Compreenda a proposta. E compreendida a proposta, eu não tenho perigo de fugir do tema. E não fugindo do tema, eu tenho aí 200 pontos garantidos. Então, com uma boa gramática, eu seguro ou asseguro a escrita formal. Com a percepção das palavras-chave da proposta, eu percebo qual é o tema e assim não fujo dele. A terceira competência, defender um ponto de vista. Galera, defender um ponto de vista. Essa vai ser uma das questões mais... o texto do Enem é exclusivamente, moçada, um texto
dissertativo argumentativo. E isso é uma grande vantagem para nós, tá? Isso é uma grande vantagem para nós. Por quê? Porque se você vai fazer a prova da UES, vestibular da UES, tem 2 ou 3 propostas. E as propostas, muitas vezes, exploram, escreva um conto, escreva uma carta, faça um relato, defenda seu ponto de vista, descreva uma situação tal ou qual. Na Unifor também, há mais de uma opção. Em inúmeros vestibulares por aí afora, são cobrados gêneros textuais. Então você é levado a ter que estudar como é que faz uma carta, uma crônica, uma receita, uma bula, e por aí vai. Não é nem não. Não é nem a única e exclusivamente uma proposta. Dissertação argumentativa. E se você me perguntar, João Filho, o que é uma dissertação argumentativa? Olha, argumentar, moçada, é advogar. É advogar. O advogado, ele trabalha com 3 elementos: fato, opinião e argumento. Esse é o tripé que vai organizar o teu texto. Para estruturar a tua dissertação argumentativa, e é só isso que você vai fazer, você não vai precisar ao longo desse ano, se o seu foco é o Enem, você não vai precisar treinar a narração, você não vai precisar treinar a descrição, você não vai precisar treinar a dissertação expositiva. Você vai martelar o ano todinho na mesma estrutura de texto, dissertação argumentativa. E para dissertar argumentando, eu parto de que princípio? De que toda argumentação tem um tripé: fato, opinião, argumento. O fato é oferecido na própria proposta. Você tem apenas que identificá-lo. Entende? O fato está lá na proposta. Eu identifico o fato, tiro para cá. Emito uma opinião sobre esse fato. Ao emitir uma opinião sobre um fato, você formulou uma tese. Entende? O que é uma tese? Tese é a soma do fato que foi dado na proposta, mais uma opinião que você formulou sobre ele. Aí você tem o primeiro parágrafo do seu texto, que é a apresentação da tese. Mas, dar uma opinião, todo mundo dá. Opinião é como nariz, todo mundo tem um. O que vai distinguir, o que vai diferenciar o meu texto, não foi a opinião que eu emiti, mas que argumentos eu vou usar para comprovar a minha opinião sobre aquele fato. Para argumentar, eu vou fazer o quê? A defesa da tese. Então, mais importante, óbvio, do que apresentar uma tese, é defendê-la. Veja bem, o advogado, houve um crime, fato, um crime é um fato. Aí o cliente diz assim, não fui eu que cometi esse crime. Aí o advogado diz, ok, vou lhe defender. Então eu tenho aí uma tese, meu cliente não cometeu o crime. Aí eu chego diante do tribunal. Olá, excelente, meritíssimo senhor juiz, senhores jurados, membros do conselho de sentença, eu gostaria de dizer que meu cliente é inocente. Muito obrigado. Foi o que eu fiz? Absolutamente nada. Eu apenas disse que houve um fato e a minha opinião é, ele é inocente. O que é que eu tenho que fazer agora? Defender a tese. E na defesa da tese está o elemento mais importante da argumentação. Quais são os mecanismos, quais são os recursos que você vai utilizar para comprovar que a tua opinião é a melhor. Então a defesa do ponto de vista, moçada, vale 200 pontos. A defesa do ponto de vista é a argumentação. E nós temos umas orientações aqui para vocês muito importantes sobre a argumentação. Para argumentar você precisa ter o quê? Estratégias. João Filho, quais são as estratégias mais importantes, mais eficazes, mais simples para uma defesa de tese?